Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Ciência e sustentabilidade são sempre os temas aqui trazidos pelo nosso professor Aragão. Para hoje, professor, o tema vai ser as já famosas terras raras. Bom dia, é isso mesmo, não é? Ora, bom dia, sim, é isso mesmo. As terras raras que estão tanto na moda e tanto fala nelas. É verdade, é verdade. O Trump já teve em negociações com o Zelensky, não é? Ora, para chegarem a um acordo. Não sei como é que está a situação, porque a política do Trump um dia é uma coisa, no outro dia é outra, a gente fica muitas vezes sem saber quanto à situação. Mas uma coisa a gente dá conta, é que realmente as terras raras não é só falar nelas, elas têm um valor tal que até pagam uma guerra. Ora bem. É sim. Então vamos lá, professor. Olha, e afinal o que é que são as terras raras? São 17 elementos químicos que na tabela periódica dos elementos ocupam a posição dos chamados lantanídeos. Isso é de 2. Uhum. E por curiosidade, vamos aos nomes deles, esses elementos. Há os chamados leves, porque têm um baixo peso atómico. E são o lantânio, o cério, o praseodímio, o neodímio, o promécio, o samário, o európio, o escândio e o ítrio. E depois, as terras raras, os elementos têm mais peso atómico, e que são o gadolínio, o térbio, o disprósio, o ólmio, o érbio, o túlio, o itérbio e o lutécio. Tudo nomes engraçados. Depois eu estava a pensar nisso, por acaso. E agora, se formos aos minerais, de onde eles que os contêm, talvez seja ainda mais engraçado. É a vasnoesita, é a monazita, a xenotina, a parasita, a auxilita, a luparita, a florencita, a apatita e a lanita. É tudo a ita. E ainda as argilas latríticas de absorção iónica, é uma maneira diferente de concentrar as terras raras, é aquilo que há na zona de Monchique, São Bernardo de Sines. Há aí muito disso. Ora, esses alimentos são utilizados porquê? Porque têm propriedades magnéticas, luminescentes, elétricas, catalíticas e ópticas muito particulares, particularmente favoráveis a tudo o que é digital e não só. Por exemplo, para as armas das guerras também servem. E porquê é que se há de chamar terras raras? Embora sejam comuns na natureza, não existem no estado puro, como por exemplo o ouro, sabemos existir no estado puro, a prata existe no estado puro, o mercúrio existe no estado puro, pois as terras raras não. Por isso, elas estão dispersas noutras rochas e nem sempre as jazidas são exploráveis, quer pela quantidade disponível, quer pela mineração, que é muito complexa, é muito difícil, é cara e coloca graves problemas ambientais na exploração dela. Ora, mas há outros elementos que se exploram em simultâneo com elas, que são o coltan e o cobalto. Estes, além dos problemas ambientais, têm problemas sociais gravíssimos porque estão a ser explorados em regime de semi-escravatura infra-humana na África, particularmente no Congo, que é quem tem mais. Ora, após a mineração, segue-se o processo de refinação. Isto exige o aquecimento a 500 graus em ácido sulfúrico concentrado, a seguir juntam solventes, são ácidos ou alcalinos, que são muito agressivos, depois vem a lavagem ou lixiviação com água doce e no final resulta um pó branco ou branco assim metalizado, que são os óxidos, e daí é que depois se extraem os metais. Tudo isto com implicações ambientais profundas, porque a quantidade de água doce que se gasta para a lixiviação é imensa. O presente e o futuro do homem, da maneira, aliás, como está a ser construído, depende muito destes 17 elementos. A sociedade digital, as tecnologias de ponta, a transição energética dependem deles. Produzir, armazenar e consumir energia igualmente dependem deles. Mas a verdade é que estamos a deixar o carvão e o petróleo,
São abundantes por serem de produção contínua, uma vez que provêm dos seres vivos que morrem. Para elementos finitos, é muito curto prazo, e daí já está a tentar arranjá-los noutros sítios. A agitação mundial que estas terras raras têm provocado para a sua obtenção provém muito da própria geopolítica. Os países que os têm utilizam-nos como arma política e como arma económica. E por serem tão utilizados, não são propriamente a maravilha que nos apresentam em relação ao aquecimento global. É porque para obter são necessários recursos preciosos como a água potável e os meios para a sua mineração e o resto gastam energias fósseis da mesma maneira. E os químicos agressivos, pois a maior parte, a gente sabe isto das minas antigas, fica na natureza, em grandes lagos, que ainda vão já nas minas cá em Portugal. Além de tudo mais, para obter 100 gramas é preciso 1 tonelada de minério. Como se vê, envolve uma grande quantidade. Assim, a utilizá-lo nas comunicações, na mobilidade, na medicina, na inteligência artificial, na indústria aeroespacial, os equipamentos militares, na bio e na nanotecnologia, a verdade é que eles provocam igualmente um aquecimento global, embora de uma forma muito indireta. Por exemplo, nas eólicas utiliza-se o neodímio e o disprósio. Nas células fotovoltaicas é o gálio, o selênio, o índio, o germânio, o tolureto de cádmio. E muitas vezes, como já aconteceu em Portugal, pois para essas fotovoltaicas serem colocadas no terreno, lembrar-nos da morte dos milhares de animais na herdade da Torre da Bela, que existia para não prejudicar as placas, depois foram abatidos, foram quase 2.000. Enfim, pois são coisas que são acessórias, mas a verdade é que isto é um crime contra a vida. Olha, pois no automóvel elétrico tem, por exemplo, 9 a 15 quilos de terras raras, um telemóvel leva 65 a 70 elementos químicos diferentes, e há autores que têm estudado o assunto, um autor chamado Guillaume Petroni, que afirma que a transição energética e digital foram concebidas em absoluta desconexão com a realidade. É sempre o homem que quer resolver um problema, parece que queria outro. Será que é inevitável? Pois, a verdade é que neste momento, deixar de utilizar já é inviável, dada como está a tecnologia. Havia pelo menos uma coisa que se podia fazer desde já, e que era o quê? Acabar com a obsolescência programada pelas empresas, que leva ao consumidor utilizador a descartar equipamentos válidos e substituir por outros idênticos, só por serem mais modernos, mas pouco mais fazem, e tem novo consumo das terras raras que o outro tinha, e apenas 1% neste momento é que está a ser reciclado. Esta poderia ser uma maneira digamos, industrial, de política económica, para se consumir menos. Os equipamentos que eles têm durarem mais tempo. Só que isso dá menos lucros às grandes empresas que terem cuidado, preocupação com a natureza e com a vida, parece-nos ser muito pouca. Pois, infelizmente é assim. Muito bem, professor. Que hoje queria trazer. Ficamos minimamente elucidados nesta questão das chamadas terras raras. Até a uma próxima. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço, até uma próxima. Obrigado. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.